Meus irmãos, arrependimento e confissão de pecados. Esse é o tema da nossa pregação de hoje e, em algum sentido, é o tema também da pregação de João Batista, sobre a qual nós lemos aqui e que culmina, num determinado momento, com o batismo de Jesus Cristo. A ideia hoje, nessa manhã, não é expor detalhadamente essa passagem que eu li, essa história muito conhecida que eu li, sobre o ministério de Jesus, ou melhor, o ministério de João Batista e o batismo de Jesus, mas refletir sobre o ensinamento e alguns dos acontecimentos que são aqui narrados no capítulo 3. Eu poderia dizer que o tema da mensagem de hoje é a graça do arrependimento. Porque sem arrependimento não temos acesso ao reino de Deus. E a necessidade de arrependimento, por sua vez, não é apenas para aqueles que estão afastados de Deus, para aqueles que nunca ouviram falar de Deus ou que não têm fé em Jesus Cristo. A necessidade de arrependimento é uma necessidade contínua e diária na vida de todo aquele que serve o Senhor, que serve a Deus. E nós vamos começar então o texto, a pregação de hoje, lendo o primeiro ponto, sobre como João Batista pregava esta verdade. João Batista veio, os evangelhos, todos eles falam de João Batista, cada um deles conta essa história de uma maneira levemente diferente, com alguns detalhes, mas essencialmente eles nos colocam João Batista antes de Jesus iniciar o seu ministério. João Batista estava nos desertos da Judéia, próximo a Jerusalém, pregando ao povo de Israel. E ele pregava uma mensagem de transformação, uma mensagem no sentido de que o reino de Deus estava próximo, uma mensagem de que Deus estava vindo e, portanto, seria um tempo de juízo. Mas um tempo de juízo não somente para os inimigos de Israel, para os romanos, para os povos maus, para as pessoas que não conheciam e não serviam a Deus, mas também juízo para o próprio povo de Deus. E por isso, para se prepararem para essa vinda de Deus, fazer justiça ao mundo, era necessário que eles se arrependessem. E assim nos diz o Evangelho: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o evangelista Mateus interpreta esta pregação de João Batista, chamando o povo ao arrependimento e avisando que o reino de Deus estava prestes a se manifestar de uma maneira muito especial para o povo de Israel naqueles dias. O evangelho de Mateus interpreta essa pregação e essa palavra no sentido de que João Batista estava dando cumprimento às promessas e profecias de Isaías, feitas mais de 600 anos, e elas estão registradas no capítulo 40. Por isso o verso 3 vai dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. João Batista era essa voz que clama no deserto, e a sua pregação, chamando o povo ao arrependimento, era como que uma preparação para a vinda do reino de Deus que estava próximo, para a vinda de Jesus Cristo que estava prestes a se manifestar. Então, o chamado ao arrependimento é a primeira lição que nós temos aqui. O chamado ao arrependimento, a pregação da lei de Deus, a pregação da palavra de Deus que leva o ouvinte ao arrependimento, é o primeiro passo para que possamos ter um encontro com Deus. Se não houver arrependimento, nós poderemos vir a ter um encontro com Deus. Sim, poderemos, mas esse encontro será um encontro de juízo. E não um encontro de salvação, não um encontro de livramento, não um encontro de bem-aventurança. João estava procurando preparar o caminho no sentido de preparar o povo de Israel, preparar os ouvintes, preparar o povo para que, quando viesse o Messias, quando se manifestasse aquele que iria trazer salvação para Israel, o povo estivesse preparado para aceitá-lo. O povo, já arrependido dos seus pecados, aceitasse a mensagem dele e aceitasse a pessoa do Messias. E se assim não fosse, quando o Messias chegasse, o povo iria rejeitar o Messias. E ao rejeitar o Messias, não teria possibilidade de salvação.
e ele sofreria então o juízo de Deus que está reservado aos povos que são inimigos de Israel. Então, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa era a mensagem de João Batista. E se vocês olharem os evangelhos, logo quando Jesus começa o seu ministério, depois desses acontecimentos, essa também era a mensagem de Jesus. Um chamado ao arrependimento. Um chamado à reconciliação, em outras palavras, a reconciliação com o Deus Criador de todas as coisas. Mas aqui, nós fazemos uma pausa aqui na narrativa. Arrependimento. O que vem a ser arrependimento? O arrependimento para o qual João Batista chamava. Bom, o sentido da palavra ele é bastante amplo. É importante entender, meus irmãos, que arrependimento não é sinônimo de remorso, porque muitas vezes nós pensamos assim, né? Na nossa sociedade isso é bem disseminado. As pessoas fazem algo horrível, né, com alguém, fazem o mal, roubam, matam, adulteram, e elas se sentem mal, se entristecem, né, se sentem mal consigo mesmos, carregam um sentimento de culpa, inclusive. Mas isso não é acompanhado de um verdadeiro arrependimento que consiste justamente na confissão do pecado e na mudança de atitude, como que uma volta, né, se fôssemos expressar isso em termos geométricos, a matemática é uma volta de 180 graus. E outra palavra que expressa com precisão a ideia de arrependimento é conversão. Nós nos arrependemos quando nos convertemos do nosso pecado. Estávamos indo para um caminho, para uma determinada direção, porque o nosso pecado estava nos conduzindo nessa direção, mas no momento em que eu me arrependo, me entristeço pelo meu pecado, eu quero abandonar o pecado e isso vem acompanhado de uma mudança completa na minha vida. Eu, portanto, já não vou mais naquela direção que o pecado ia, mas agora eu mudo e vou para a direção oposta. E eu volto para o lugar de onde eu me perdi. Se houver um lugar de onde eu me perdi, no caso, por exemplo, uma pessoa que traiu o cônjuge, ela volta até aquele ponto para tentar restaurar as coisas. Ou seja, ela quer deixar um modo de vida pecaminoso. Isso é arrependimento. João Batista estava chamando o povo não apenas a lamentar pelos seus pecados, não apenas a dizer, eu pequei, não apenas fazer confissões genéricas sobre o pecado. Ele estava chamando o povo a abandonar, a reconhecer o seu erro e a odiar o seu erro, a abandonar o seu pecado e ir muito além dos sentimentos de culpa. Por isso a palavra conversão, muitas vezes é a palavra que é usada na Escritura para dar a ideia de arrependimento. O chamado de João Batista, que era também o chamado de Jesus, e era também o chamado dos apóstolos, basta vocês olharem o livro de Atos, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Em última instância, o chamado ao arrependimento é um chamado à conversão. E a partir daí, poderia surgir então a pergunta, mas veja bem, nós nos convertemos num determinado momento das nossas vidas. Nós professamos, reconhecemos que somos pecadores, confiamos em Jesus Cristo, professamos publicamente, eu creio em Jesus Cristo, fomos batizados, inclusive, como também João Batista batizava, e nós também fomos batizados, o batismo de Jesus Cristo, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nós reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos e professamos a fé em Jesus Cristo e quisemos mudar de vida e, portanto, nos convertemos. Se eu me converti uma vez, eu tenho que continuar a me converter continuamente? A resposta é sim. Em certo sentido, sim. Não basta eu simplesmente olhar para o passado ou olhar para o meu batismo e pensar, está tudo bem. Eu me batizei, eu sou salvo, agora eu conduzo a minha vida. Não, o chamado ao arrependimento, que era também o chamado de João Batista e era o chamado de Jesus Cristo na sua pregação, é um chamado contínuo. Por que vocês acham, meus irmãos, eu não sei se todos vocês percebem ou se dão conta da nossa liturgia de culto, mas por que vocês acham que todos os domingos nós iniciamos o culto com uma oração de abertura, na qual a primeira parte dela é uma oração na qual reconhecemos os nossos pecados.
Nós clamamos a Deus que perdoe os nossos pecados cometidos ao longo da semana, seja em palavras, em pensamentos ou em atitudes, ou mesmo as nossas omissões, porque em última instância estamos falhando em amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Vocês acham que isso é por acaso? Não, isso não é por acaso, isso não é apenas uma questão de gosto. Os obreiros do Botânico acham bonito e introduziram isso no início do culto. Não, a ideia da oração do arrependimento é ensinar o povo de Deus que nós precisamos continuamente nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos o perdão de Deus. E o próprio Jesus Cristo nos ensinou isso ao nos dar a oração do Pai Nosso. O que nos diz a oração do Pai Nosso? Perdoe as nossas culpas, assim como perdoamos os nossos inimigos. A necessidade de arrependimento e a necessidade de obter o perdão de Deus, ela é, portanto, contínua. E o que caracteriza um cristão não é a perfeição, não é o fato de que ele não peca mais, porque o próprio João fala na sua carta que se alguém diz que não tem pecado, é um mentiroso. Alguém que diz que não peca está mentindo. Todos nós pecamos e todos nós pecaremos até a vinda de Cristo ou até a nossa morte. Porque a natureza do pecado, ela continua habitando em nós, mesmo depois de professarmos a fé em Jesus Cristo. Nos convertemos, mudamos, ganhamos o poder do Espírito, lutamos contra o pecado já não orienta a nossa vida, porém ainda cedemos aos efeitos do pecado em nossas vidas. E por isso precisamos continuamente do arrependimento. Um dos livros da igreja cristã mais antigos, depois da Bíblia, lá do primeiro século, depois que a Bíblia foi escrita, um dos primeiros livros escritos chama-se Didaquê, ou Ensino dos 12 Apóstolos, e ele diz num determinado momento, para que antes da oração semanal na igreja dominical, que a pessoa confesse os seus pecados, para que ela possa cultuar a Deus com a consciência limpa, com a consciência tranquila. E esse é o caminho da vida. Então, nós confessamos os nossos pecados, domingo após domingo, antes de começarmos a adorar a Deus, porque queremos entrar na sua presença com a nossa consciência pura, com a nossa consciência tranquila, com a nossa consciência limpa, sabendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Ele perdoa todo aquele que se converte dos seus pecados para a santidade dEle, para a vida que Ele tem para nos dar. Se não fizermos isso, se não tivermos a prática da confissão, meus irmãos, a nossa consciência, com o passar do tempo, vai se acostumando com o pecado, com os nossos pecados de estimação. E ao se acostumar com o pecado, nós deixamos que esse pecado se torne um motivo de separação entre nós e Deus. Esse pecado começa a apagar o amor de Deus que está em nosso coração. Ele começa a nos afastar da igreja, começa a nos afastar dos irmãos, começa a nos afastar de Deus. Nós simplesmente entramos num estado de apatia espiritual. O que é apatia espiritual? Insensibilidade espiritual. A adoração não nos atrai mais, a comunhão com os irmãos não nos atrai mais, a sedução daquilo que o mundo, que o entretenimento pode nos oferecer, parece brilhar mais os nossos olhos do que as coisas de Deus. E tudo por quê? Porque não temos mais essa prática da oração, essa prática do arrependimento, essa prática da autoanálise, essa prática de uma verdadeira disciplina espiritual que nos leva a analisar a nossa vida, que nos leva a procurar aqueles pecados ocultos ou de estimação que estão arraigados em nossos hábitos e a nos arrepender desses pecados e a abandonar esses pecados. A pregação de João Batista, a pregação de Jesus e a nossa pregação, ela começa, portanto, com um chamado ao arrependimento, com um chamado à conversão, com um chamado à mudança de vida. Agora, vamos adiante. Arrependimento, portanto, é diferente de remorso. O arrependimento, portanto, vai impactar as nossas escolhas de vida. O arrependimento vai nos levar a um novo jeito de pensar, a um novo jeito de viver e a uma nova mentalidade. Tudo isso, uma nova mentalidade, um novo jeito de viver, um novo estilo de vida,
são aquilo que João Batista chama na sua pregação de frutos de arrependimento. Vamos continuar a narrativa. Versículo 4. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Saíam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Não vou entrar aqui nessas curiosidades sobre João Batista, sobre como ele se vestia. O fato é que ele era uma personalidade bastante exótica por seu tempo, mas não era o único. Era comum, às vezes, pregadores agirem dessa maneira ou se vestirem dessa maneira. Quem vivia no deserto, às vezes, comia gafanhotos e se vestia de uma maneira um pouco estranha. Mas o que é importante entender aqui de João Batista é que multidões ou um grande número de pessoas de Jerusalém, da Judéia, ou sejam, judeus, pessoas que tinham um relacionamento de aliança com Deus, pessoas que professavam ter fé no Deus, no único Deus vivo e verdadeiro, vinham até João. Não eram pessoas pagãs que nunca ouviram falar, mas pessoas que já tinham algum conhecimento. Elas reconhecem, portanto, que precisam arrepender-se, que precisam preparar-se para os tempos que viriam, precisam estar preparadas para a vinda do Messias. E quando elas vinham, elas eram então batizadas no Rio Jordão. E esse batismo, o batismo de João Batista, ele não é exatamente igual ao nosso batismo que nós fazemos. João batizava como um ritual de purificação. As pessoas eram batizadas para expressar publicamente o seu arrependimento e ali quando entravam na água, eram de certa maneira lavadas, simbolicamente, e saíam das águas para uma nova vida já devidamente purificadas. Mas o batismo cristão, ele é um batismo que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sim, ele também tem essa dimensão de purificação. Ele também tem essa dimensão de abandonar os pecados, de lavagem, mas ele tem uma dimensão também de receber o próprio Espírito Santo, de ter uma nova vida no poder do Espírito Santo, algo que João Batista não tinha o poder de fazer naquele momento, mas apenas Jesus Cristo teve, como nós veremos mais adiante na narrativa. Mas o fato é que as pessoas publicamente vinham e confessavam seus pecados. Aqui começa já uma demonstração desse arrependimento. Era uma espécie de profissão de fé. Elas reconheciam que eram pecadores. Eu não creio, não posso afirmar, nem que sim, nem que não, mas não posso afirmar que as pessoas ficavam confessando cada um dos seus pecados na frente de todo mundo. A Bíblia não diz exatamente isso, mas provavelmente essa confissão envolvia um reconhecimento. Olha, eu sou pecador, eu sou um pecador imundo, eu preciso ser purificado, eu preciso mudar de vida, eu preciso abandonar o meu pecado. É esse sentido que era a confissão. As pessoas vinham e confessavam os seus pecados. Elas reconheciam. Era uma profissão pública de fé. E isso já era uma demonstração de que estava acontecendo de fato um verdadeiro arrependimento, porque elas permitiam que um ritual público de batismo acontecesse. Elas estavam demonstrando às outras pessoas a sua disposição de mudar de vida. Aqui nós começamos a ver que não se trata apenas de um remorso, elas tomam um passo além. Mas ao mesmo tempo em que haviam pessoas que vinham e confessavam sinceramente seus pecados e eram batizados, também tinham aqueles que vinham apenas para olhar ou talvez sem um arrependimento verdadeiro. É o que nos diz o verso 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Fariseus e saduceus eram as autoridades religiosas, mas, como nós conhecemos na narrativa do Evangelho, eram autoridades religiosas que se confrontaram com Jesus Cristo. Eles não tinham uma fé verdadeira, eles estavam presos a um legalismo, a um perfeccionismo, à obediência da lei. Eles não achavam que precisavam de purificação, de arrependimento. Afinal, eles já eram o povo de Deus. Afinal, eles já estavam no caminho correto, no caminho da obediência. Portanto, isso era desnecessário. Mas eles vão até lá e vão com um olhar de curiosidade. E João os chama de raça de víboras ou de cobras, serpentes, porque o que é uma cobra, uma serpente, uma víbora? É um animal traiçoeiro.
Um animal que parece que vai por um caminho, ou parece que está morto, ou parece que vai fazer uma coisa, mas de repente ele reage e pica a pessoa que está ali por perto. E João está dizendo que eles são traiçoeiros, eles podem parecer que estão ali interessados em ouvir a pregação, em fugir da ira vindoura, mas na verdade não estão. Não há arrependimento verdadeiro. Não há disposição de mudança de vida. Na verdade, eles querem, inclusive, confrontar a pregação de João Batista, como depois se verá. E por que João sabe disso? João sabe que eles não têm, versículo 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É o outro aspecto da verdadeira conversão e do verdadeiro arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Os fariseus e saduceus, eles não produziam frutos de arrependimento, porque eles queriam continuar no seu modo de vida. Os saduceus, lá naquele modo ostentoso, no templo de Jerusalém, em colaboração com os romanos. Os fariseus, se achando super espirituais e religiosos, melhores do que os outros, com seu legalismo estrito, mas sem nenhuma misericórdia para com aqueles que sofriam, com o povo comum. O verdadeiro arrependimento, ensinava João, ensina Jesus e ensinam os apóstolos, vem acompanhado de frutos do arrependimento. Por isso que muitas vezes quando alguém comete um pecado grave, às vezes a igreja disciplina a pessoa, exclui ela da comunhão por algum tempo, e elas dizem, eu me arrependi, eu quero voltar. A igreja às vezes diz, bom, vamos ver se há frutos de arrependimento na sua vida. Em outras palavras, será que a sua vida demonstra que você se arrependeu de fato? Veja, não é que a igreja tem o poder de julgar e dizer e absolutamente reter o perdão e que a igreja é exatamente a voz de Deus, não é isso. Mas a igreja tem o papel de observar e orientar e dizer, olha, não estou vendo os frutos de arrependimento na sua vida. Se você estivesse verdadeiramente arrependido, você não estaria fazendo o que está fazendo. O exemplo clássico é aquele, por exemplo, num caso de adultério, o marido vai lá, é pego, no ato de adultério, ele diz, desculpa, me arrependi. Mas ele vai lá e continua tendo caso com a amante. Ou seja, ele não produziu frutos de arrependimento, ele continua, ele permanece no seu pecado. Se ele tivesse produzido frutos de arrependimento, ele teria tirado o contato, rasgado, não tendo mais nenhum contato com aquela pessoa, rompido o relacionamento, procurado restaurar o seu casamento, sendo um marido melhor. Mas não, ele não faz absolutamente nada disso. Então ele permanece no pecado, ele tem remorso porque ele faz a sua esposa, a sua família sofrer. Ele não gostaria de fazer a sua esposa e a sua família sofrer, ele sente remorso por isso, mas ele continua no pecado. Ou seja, não há fruto nenhum de arrependimento. E eu poderia dar aqui inúmeros outros exemplos na nossa vida. Há inúmeros pecados que nós praticamos e nós, volta e meia, tomamos consciência deles, reconhecemos eles, até nos entristecemos, principalmente se eles causam mal a alguém. Não queríamos causar mal às pessoas, nós não queríamos, mas causamos igual, como se não querer causar mal a alguém fosse suficiente para nos absolver. Não é, porque nós causamos o mal e é isso que importa. Então, nós ficamos nos sentindo mal, mas não temos fruto de arrependimento. O que nós temos? Temos remorso, não temos arrependimento. Porque arrependimento, novamente, meus irmãos, envolve conversão, envolve mudança de caminho, mudança de vida, mudança de hábito, mudança de mentalidade, mudança de decisões, mudança de estilo de vida. Por isso é tão difícil o arrependimento. É fácil falar com a boca, ritualisticamente. Não é difícil eu vir aqui no domingo e no início do culto, eu confessar os meus pecados na oração de abertura. Não é difícil fazer isso, e nós fazemos isso até mecanicamente. Não é difícil orar em casa, fazer um Pai Nosso, baseado no Pai Nosso, orar, pedir o perdão de pecados. Não é muito difícil fazer isso. O difícil mesmo é de fato haver um arrependimento que toque o nosso coração. É realmente lamentarmos o nosso pecado e vermos a profundidade da miséria em que nós estamos e a profundidade da ofensa à santidade de Deus e ficarmos chocados com isso, a tal ponto em que mudamos o nosso estilo de vida, mudamos os nossos hábitos. Eu sei que pode haver muitos irmãos que lutam contra hábitos pecaminosos, e aqui uma luta mais intensa, porque os hábitos eles estão arraigados na nossa natureza, e nós lutamos contra aquilo e não conseguimos,
porque virou um hábito e tem que haver todo um processo de desconstrução desse hábito. Eu sei disso. Mas o fato é que se nós não tivermos a disposição de lutarmos contra esses hábitos arraigados, hábitos pecaminosos arraigados em nossas vidas, não há arrependimento verdadeiro. Precisamos, de fato, ver frutos dignos de arrependimento em nossas vidas. É o que João Batista está pregando, e pregando inclusive para as autoridades religiosas do seu tempo. E ele continua, no verso 9 ele diz: não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E aqui, João Batista pega também um ponto sensível para o povo de Israel daquele tempo: a religiosidade tradicional. Os judeus nasciam numa família judaica. Eles nasciam no povo da aliança. Os homens eram circuncidados ao 8º dia. E era natural que muitos pensassem assim: por eu ser judeu, nasci judeu, está tudo bem. Eu serei salvo. Deus tem promessas para mim pelo simples fato que eu sou judeu. Hoje nós poderíamos dizer, também acontece muito, das pessoas que têm o cristianismo nominal. Eu nasci num lar evangélico, nasci num lar cristão, me batizei, alguns foram batizados na infância, outros foram batizados na adolescência, outros na fase adulta, mas as pessoas pensam que por terem sido batizados e porque, o meu pai é pastor, minha mãe é uma mulher de oração, ela ora por mim, ela intercede por mim, eu tenho valores cristãos, e penso que isso é suficiente. Esse cristianismo nominal, isso é muito mais comum, claro, em igrejas históricas, inclusive igrejas evangélicas históricas, mais tradicionais, mais antigas, em que as famílias vão passando, sucessivas gerações de famílias vão passando por aquela igreja, as pessoas nascem ali e crescem naquele ambiente e pensam que está tudo bem, mas nunca houve de fato uma experiência com Deus, com Jesus Cristo, uma experiência de arrependimento, uma experiência de conversão, uma experiência de mudança de vida. Mas João Batista alerta aqui com clareza: não pensem vocês que só pelo fato de vocês seguirem as tradições religiosas dos pais de vocês, por vocês estarem batizados, estarem inseridos ali visivelmente na igreja, não pensem que isso é suficiente. E eu diria: não pense que é suficiente vir aqui na igreja no domingo, não pense que é suficiente participar da Santa Ceia, não pense que é suficiente fazer a oração de confissão, não pense que é suficiente ouvir a pregação e dizer: puxa, que pregação boa, gostei da pregação. Não pense que é suficiente cantar algumas músicas, como estava bom o louvor, estava bem acertadinho. Não pense que é suficiente dar a sua oferta, contribuir financeiramente, dar o seu dízimo, que às vezes a gente sabe que é difícil fazer isso, nos custa, mas aí nós fazemos e nos sentimos bem: eu contribuí, agora sim Deus me aceita. Não pensem que isso é suficiente. Nada disso será suficiente se não houver conversão verdadeira, se não houver arrependimento verdadeiro, se não houver a disposição de mudar de caminho, de mudar o caminho do pecado para um caminho de santidade, para um caminho que agrade a Deus conforme a sua palavra. E por isso, João Batista conclui a sua pregação dizendo: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João Batista dizendo: olha, o reino de Deus está chegando. E não se enganem, não é só para os que não conhecem a Deus, não é só para os pagãos. Para vocês que dizem que conhecem a Deus, o reino de Deus também pode chegar em juízo para vocês. Se vocês não estiverem preparados por meio do arrependimento, quando ele vier, vocês não vão reconhecer, não vão aceitar e estarão sujeitos ao juízo. Então, agora, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Se vocês de fato não têm os frutos de arrependimento, se vocês de fato não são povo de Deus verdadeiramente, vocês sofrerão juízo. É um alerta. E o alerta que João Batista fazia há 2000 anos atrás é o alerta que nós fazemos hoje a todo o povo de Deus também. Se não há mudança, se não há arrependimento, nós não fazemos parte do povo de Deus e nós seremos lançados ao fogo. Mas aí vem então a pergunta, e talvez a questão difícil: como eu sei que de fato eu me converti? Como eu sei que de fato eu me arrependi? Porque aqui nós entramos num âmbito de subjetividade muito grande. O aspecto
digamos, psicológico da conversão, né? E eu, longe de mim, vocês me conhecem, eu não sou dessas pessoas que ficam explorando, fazendo quase chantagem emocional com as pessoas aqui, ou fazendo sensacionalismo, ou terrorismo emocional e espiritual com as pessoas, dizendo, avalia a tua vida, será que um dia tu realmente confessou Jesus Cristo? Será que um dia tu realmente se arrependeu? Será que tu continua a se arrepender de verdade? Será? Pensa bem, quando foi? Tu lembra? Tu lembra daquele dia que tu aceitou Jesus? Ah, não lembro, então tu não é convertido. Por favor, esqueçam esse tipo de terrorismo, eu não faço isso, não é certo. Mas, independentemente desses exageros que às vezes alguns líderes fazem com a membresia da igreja, nós precisamos, meus irmãos, de fato, encarar o arrependimento com seriedade e precisamos fazer uma análise do nosso ser, da nossa conversão, da nossa vida espiritual com seriedade. Precisamos de fato nos questionar se quando confessamos nossos pecados estamos de fato arrependidos ou estamos fazendo apenas mecanicamente. Não caiam naquela coisa de eu não senti algo, eu tenho que sentir algo para estar verdadeiramente arrependido e perdoado. Não é o nosso sentimento que nos perdoa, que leva ao arrependimento. Mas o fato é que se não reconhecermos a gravidade do nosso pecado e não tivermos a disposição de vontade de abandoná-lo, não há arrependimento. E aqui é um tema que é muito difícil e delicado. Por quê? Porque nós, seres humanos, naturalmente não queremos nos arrepender e não queremos mudar de vida. E, infelizmente, isso também acontece entre o povo de Deus, entre aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Todos nós, meus irmãos, temos dificuldade de reconhecer aqueles pecados que estão mais arraigados em nossa vida. Temos dificuldade, sim. E começamos a criar uma série de justificativas. Eu sou assim por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, por causa da minha mãe, por causa do meu pai, porque eu sofri isso, porque eu fiz aquilo. E não assumimos a responsabilidade pelo que somos. A nossa sociedade, inclusive, ela nos estimula muito a fazer isso. A culpa é sempre dos outros, nunca é nossa. Mas maturidade cristã envolve a maturidade de reconhecer nossas próprias falhas, nossos próprios erros e, portanto, nossa responsabilidade pelo mal que fazemos e pela lei de Deus que deixamos de guardar. Agora, a verdade é que naturalmente, meus irmãos, e aqui que eu quero chegar ao ponto, aqui já caminhando para a conclusão da nossa mensagem. Naturalmente eu não poderia me arrepender verdadeiramente. E o que nós vemos ao longo da história de Israel, nós vemos isso, arrependimentos que não vão ao fundo da questão. E por quê? Porque as pessoas não receberam a graça do arrependimento. As pessoas não tiveram a ação do Espírito Santo, que vem por meio da pregação da palavra no seu coração, levando ao verdadeiro arrependimento. E por que a ação do Espírito Santo é tão decisiva e como nós podemos ter certeza de que ela acontece e ela é suficiente? Bom, a continuidade da narrativa nos mostra. João Batista diz, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Haveria alguém que viria, alguém que batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Ele é mais poderoso do que João Batista. E veja, o Espírito Santo e o fogo, o Espírito Santo é quem nos convence do pecado e nos conduz a um verdadeiro arrependimento, um arrependimento que não fica apenas no remorso. E também ele batiza com fogo, porque é o fogo que purifica. E também nessa purificação ele pode inclusive vir em juízo sobre nós. Podemos sofrer consequências por causa do nosso pecado, mas isso é já a boa mão de Deus nos ensinando e nos levando para o caminho, para os seus caminhos. E para aqueles que não se arrependem, esse fogo é destruição e juízo. Mas o fato é que este que viria teria esse poder. E no verso 13 nos diz que por esse tempo, enquanto João Batista pregava o arrependimento, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão a fim de que João o batizasse.
E João dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não tinha pecado. Se o batismo era para arrependimento, por que Jesus teve que ser batizado? Vocês já se perguntaram por isso? Eu imagino que todos aqueles que leem a Bíblia atentamente se perguntam, né? Por que Jesus teve que se batizar se ele não tinha pecado? João pregava: arrependei-vos e sejam batizados. As pessoas se arrependiam, confessavam seus pecados e eram batizados. Aí chega Jesus e diz para João: me batiza agora. Vejam que Jesus não disse que estava se arrependendo, mas ele diz: me batiza. E João diz: não, eu não posso te batizar. Como que eu vou te batizar? É maior do que eu. Em algum sentido, João estava reconhecendo: você não tem pecado, para que batismo? Mas Jesus responde: não, nós precisamos cumprir toda a justiça. E o que é esse cumprir toda a justiça? Poderia falar aqui de vários aspectos dessa expressão, mas o principal deles é o seguinte: Jesus quer se identificar plenamente conosco. Ele é verdadeiramente homem. Ele é o Filho de Deus, mas ele também é um ser humano que, como nós, foi tentado, que, como nós, sofreu, que, como nós, tinha sono, tinha fome, tinha tristezas, sentia dor. Como nós, Jesus passou por tudo isso. E o ápice, e um dos ápices da sua identificação é também se sujeitar ao batismo para o qual todos nós temos que nos sujeitar para termos o reino de Deus. Só que Jesus não se sujeita a esse batismo para deixar seus pecados, mas ele se sujeita a esse batismo para carregar os nossos pecados que nós deixamos ali na água do batismo. Enquanto que nós, ao sermos batizados, deixamos tudo aquilo que não presta de nós, todo o nosso pecado, buscando o perdão de Deus, Jesus Cristo se batiza e leva sobre ele todos os nossos pecados, porque ele é o servo sofredor de Deus, de Isaías 53, aquele sobre o qual todas as nossas iniquidades foram postas e foram colocadas. Ele, portanto, ele carrega aquilo que nos pertence. O batismo de Jesus, portanto, é um ato de identificação conosco e de levar os nossos pecados. Por isso que Paulo vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E o fazer pecado por nós começa aqui, quando ele é batizado e quando ele, portanto, se identifica conosco e leva sobre ele todos os nossos pecados. E agora, no seu ministério, ele vai pregar arrependimento, e todo aquele que for batizado também vai se identificar com ele, vai deixar o seu pecado para ele e vai receber dele a justiça e vida eterna que só ele tem e só ele pode dar. E é por isso, meus irmãos, que hoje nós podemos ter a certeza que o nosso arrependimento será aceito por Deus, que o perdão de Deus será dado por nós, porque Jesus Cristo levou toda a nossa culpa, todo o nosso pecado em nosso lugar. E nos deu a vida eterna que está à disposição para todo aquele que se arrepende e crê. Todo aquele que deixa o seu pecado, que se converte, que muda de vida, portanto, porque crê em Jesus Cristo, esse terá a vida eterna e se beneficiará de todos os méritos de Jesus Cristo. E quando ele foi batizado, o Espírito Santo se manifesta, depois do batismo o Espírito Santo se manifesta, e a voz do céu que diz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O Filho amado é o servo de Isaías 53, aquele que trará salvação para uma multidão. E assim, meus irmãos, é o Espírito Santo quem nos dará um verdadeiro arrependimento. E se vocês professaram a fé em Jesus Cristo, e foram batizados, vocês têm o Espírito Santo habitando dentro de vocês. E porque vocês têm o Espírito Santo habitando dentro de vocês, vocês podem se arrepender verdadeiramente e continuamente, podem alcançar o perdão e podem, portanto, cultuar a Deus, adorar a Deus, viver na sua presença com a consciência de vocês limpa, pura e tranquila. Eu quero encerrar essa mensagem, portanto, com 3 pequenas e breves aplicações bem práticas aqui do que aprendemos. Em primeiro lugar, e talvez a aplicação mais óbvia, pratique a confissão. Pratique o arrependimento. Seja no início do culto,
chegue no início do culto, nosso culto começa a partir das 10, chegue no início, participe da nossa oração inicial, não apenas mecanicamente, mas ali, enquanto estivermos confessando os nossos pecados, confesse seus pecados também, manifeste o arrependimento na sua vida, faça o propósito de não seguir mais a vida de pecado, e assim cultue a Deus com a consciência tranquila e em espírito em verdade, com alegria, sem nenhum empecilho. Mas não faça isso apenas aos domingos, faça isso na sua casa, diariamente. Confesse seus pecados, se arrependa. E evidentemente que se fazemos uma confissão sem pensar, normalmente essa confissão será superficial, será da boca para fora. Então é necessário que você faça também, talvez faça isso no devocional ou em outro momento, eu não sei como for melhor para você, mas faça um momento também de introspecção. Pense na sua vida, pense no que você tem feito e no que você não tem feito, no que você deveria fazer e no que você faz, como as coisas são e como as coisas deveriam ser. Analise a sua vida com essa perspectiva e assim arrependa-se dos seus maus caminhos. Tendo essa análise, muitos pregadores, teólogos dizem que a confissão, essa análise de arrependimento e confissão é um processo de autoconhecimento. Quando nós confessamos nossos pecados a Deus, nós estamos nos autoconhecendo. E a confissão tem um poder libertador, seja pelo processo de autoconhecimento, seja pelo processo também de nos libertar daquilo que está nos escravizando. Isso é tão claro que o salmista Davi, quando comete pecado, ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão direita pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas aí o que ele fez? Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Davi foi liberto nesse processo de autoconhecimento, arrependimento, confissão. Ele foi perdoado, e assim ele voltou a adorar, a servir a Deus e a reinar, inclusive, como rei, como escolhido de Deus sobre Israel. Então, pratique o arrependimento, pratique a confissão diariamente. A segunda aplicação é: não seja arrogante. Se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos. Os filhos de Deus não são aqueles que não pecam nunca, mas são aqueles que reconhecem o seu pecado e se arrependem e lutam contra ele. Então, isso está relacionado com a primeira aplicação, no sentido de que muitas vezes nós superficialmente pensamos: não, está tudo bem, está tranquilo, está favorável, os pecados estão sob controle. Mas se nós fizermos uma análise mais aprofundada da nossa mente e do nosso coração, nós vamos encontrar todo o mal que está por trás dessa capa de legalismo. Então, meus irmãos, não sejam arrogantes na presença de Deus. Humildemente reconheçam o seu pecado. Façam uma análise sincera e honesta e busquem humildemente restaurar o seu relacionamento com Deus. E por fim, em terceiro lugar, é um desdobramento também da primeira aplicação. Pense em pecados específicos que você precisa se arrepender. O que você precisa mudar? O que o tem impedido de viver a plenitude de Deus na sua vida? Clame a Deus para que Ele derrame do seu espírito no seu coração e o leve ao arrependimento verdadeiro. Eu tenho um pecadinho ali que eu não consigo levar. Então clame a Deus para que Deus o leve ao verdadeiro arrependimento, transformação e mudança de vida. Deus prometeu que se nós clamarmos, Ele ouvirá as nossas orações. E pode ter certeza que orar dessa maneira, para que o seu espírito nos leve ao arrependimento e nos mude o estilo de vida, orar dessa maneira é orar segundo a vontade de Deus. Podem ter certeza disso. E Deus ouvirá a sua oração. Então orem, clamem por esse arrependimento. Pensem nos piores pecados que vocês têm, lutem contra eles e clamem a Deus, porque Deus, se o Espírito de Deus não fizer a obra, vocês não vão conseguir. Mas se vocês clamarem para que o Espírito de Deus venha sobre a vida de vocês, o Espírito de Deus vai levar vocês ao verdadeiro arrependimento e transformação. Então façam isso.
sabendo que as promessas de Deus são para o seu povo e elas vão se cumprir. E se Ele prometeu que formaria um povo, que o santificaria e o preservaria até a sua vinda, Ele o fará e fará isso também na sua vida. Que Deus, portanto, nos ajude, nos coloque o seu Espírito em nosso coração, para que possamos, dia após dia, na prática do arrependimento, cultuarmos e servirmos a Deus com o nosso coração limpo, com a nossa consciência em paz e tranquila. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. E essa pregação sobre arrependimento tinha em mente também o fato de que participaremos logo mais da mesa do Senhor. Oremos. Deus eterno, nessa manhã ouvimos a Tua palavra que nos chama ao arrependimento, que nos chama à conversão, que nos chama à fé, que nos chama a termos uma vida plena contigo. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, de fato, aqueça nossos corações, nos leva, Senhor, à contrição, à tristeza pelo pecado, onde for necessário, e nos leve, Senhor, à verdadeira mudança de vida, ao verdadeiro arrependimento. Transforma-nos, Senhor, naqueles pecados que lutamos, Senhor, contra eles, mas que talvez não nos incomodem muito, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos dê essa consciência de que precisamos abandoná-los, Senhor. Que nos dê a tristeza necessária, Senhor, para que tenhamos a disposição de mudar de vida, Senhor. Faz isso, Senhor, na vida do Teu povo, Senhor, para que o Teu povo possa Te cultuar com liberdade, para que o Teu povo possa Te cultuar com um coração puro, com um coração limpo, para que Tu possa ter comunhão com o Teu povo, para que os nossos pecados já não causem mais nenhum tipo de separação ou de insensibilidade espiritual na vida do Teu povo, Senhor. Transforma o Teu povo por meio do arrependimento, dá assim, Senhor, um verdadeiro avivamento na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, e especialmente desta congregação do Jardim Botânico. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.